Muito bom dia para você também. Eu sou Diego Lopes, seu leitor voluntário. Esse é o livro 365 Dias com o Senhor e hoje é 23 de novembro de 2025, terça-feira. O título: Não repouses antes de teres trazido o arco. O Salmo 132, versículo 1 ao 12 nos diz: Não entrarei sob o teto da minha casa, não subirei ao leito do meu repouso, não darei sono aos meus olhos, nem descanso às minhas pálpebras, enquanto não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Davi era o rei e não aproveitou-se dos prazeres proporcionados pela sua elevada posição. Por quê? Porque meu Espírito Santo havia posto um poderoso desejo em sua vida, um fardo em seu coração. Ele era consumido pelo apelo que eu lhe fizera, o de procurar a Arca da Aliança em Efrata, onde ela estava instalada há cerca de 100 mil anos. Muitas vezes ele ouviu falar como os levitas haviam portado a arca na batalha contra os filisteus, como os filhos de Eli, os sacrificadores, haviam sido mortos, e a arca capturada pelos inimigos. Ele tinha ouvido todas as histórias relativas à arca sagrada. Era tempo de ser trazida para sua casa de origem. Seu lugar não era Silo, mas Jerusalém. Davi havia planejado um lugar de adoração e de oração em sua casa. Eu o encontrei lá muitas vezes, dividimos doces momentos de comunhão juntos. Mas agora eu o havia chamado a se engajar num novo caminho. O meu espírito havia posto em seu coração que fosse buscar a Arca da Aliança e Obed-Edom. O pequeno lugar de culto de Davi agora não era suficiente, era preciso dar à arca seu lugar essencial. Mas em seu zelo e pressa de agir, ele não havia pensado em ler as regras bíblicas sobre como obter minha glória. Ele recorreu à pompa e ao cerimonial segundo a carne, e esta disposição de alma me desagradou, pois Davi se inflava do orgulho. Eu fulminara Uza por ter tocado na arca sem ter tido a unção de sacrificador. Muitas pessoas ignoram como o Espírito Santo age, ficam patinando. A arca se encontrava sobre o carro quando os bois se assustaram. Tendo a impressão de que ela iria cair por terra, Uza a segurou e foi fulminado, porque não sendo levita, não tinha o direito de tocar na arca. Muitas pessoas bem-intencionadas não me deixam agir de maneira que eu sei a mais correta. Procuram pôr a mão nas obras do Espírito Santo, contrariando minha ação, não compreendendo que em minha sabedoria eu posso usar o boi assustado, um vaso frágil ou alguém que comete erros. Será que meus filhos não têm fé suficiente para crer que eu colocarei cada coisa em seu lugar? Muita gente estica o braço para tentar corrigir as coisas em vez de me deixar agir. É por isso que o despertar tarda e que as pessoas morrem. Elas tendem a corrigir conforme seus critérios de compreensão as situações que cabem apenas a mim retificar. Davi tinha o coração acabrunhado. Em sua dor, não comia nem dormia. Ele devia conduzir a arca até Jerusalém. Clamou a mim e lhe dei este encargo. A ti também atribuiu um encargo, o de aspirar a conhecer a minha glória, a minha presença, meu despertar para a tua alma. Invoca-me do mesmo modo que Davi e terás pleno sucesso. Invoca-me pelos seres perdidos, paga o preço e verás a glória. E ouvi o clamor de Davi. E lhe dei a conhecer a minha vontade. Eu orientei seus passos, eram homens e não bois, ombros e não carros, que deveriam transportar a minha arca. Hoje ainda apenas os seres humanos podem fazer minha glória entrar na casa de Deus. Não é a técnica, mas vasos humanos cheios de meu espírito que podem fazer vir a glória de Israel. És chamado a ser parte desta bênção. Aleluia. Amém. Até amanhã.